Hello guys, welcome to another class. Today, June 9th, 2020, ok? Turmas 300, CTPM Uberaba. Pois é, pessoal, hoje iremos falar sobre Unreal Conditionals, ok? A página do seu livro é a page 24 and we are going to talk about Unreal Conditionals. A unidade é a 20, se você quiser pegar o livro ali, apesar que não iremos usar tanto, tá? Mas é legal você estar com o livro em mãos para você ter uma noção do que se trata e por que a gente vai falar sobre Unreal Conditionals today. The unit is 20, Wishes and Regrets, e a página 24. Vai lá, pega esse livro, ok? E lembrando que a validação desta aula, novamente, eu estou lá olhando, é o seu nome no YouTube, ok? Escreva o seu nome lá, que você assistiu, tá? Eu tô dando nota nisso, são 3 pontos que eu dou nessas aulas assistidas e o resto eu dou para as atividades que vocês me enviam. Mais uma vez eu vou falar de uma coisa, tem alunos que na primeira etapa agora ficaram com 0 e me reclamaram e eu fui lá olhar e o que era, porque eu lhe indico, todo final de aula eu te indico o e-mail que é para você mandar e a maneira que é para você mandar, sempre falo isso. Então como que é para você enviar? Com o título, você põe aula or class e o dia da aula, por exemplo, hoje é 9/6. Coloque o seu nome aqui e a turma, porque se eu passar batido na hora da conferência de olhar as atividades, eu vou lá e vejo que você não fez, está com 0, eu digito o seu nome lá no e-mail e eu acho. Então isso aqui me facilita tudo, então vai ficar aula 9/6, essa de hoje por exemplo, Peter Parker, que é o nome do aluno que no caso assistiu, e a turma. Não se esqueça desse detalhe, pessoal, sempre que for mandar um e-mail, alright? Ok? Let's go to our class first conditional. Ok, estamos aqui no seu livro, né? A página é a 24, volume 10, e está aqui assim, focus on language. Então o foco agora é na língua, né? Então vamos falar então sobre Unreal Conditionals. Vocês vão ver que é super fácil, super tranquilo. E vou te dizer o que você precisa saber, quais os pré-requisitos para você entender esta matéria, ok? Mas primeiro vamos olhar, temos aqui second conditional and third conditional. O livro trouxe junto, mas é muito difícil você entender isso tudo ao mesmo tempo. O pessoal que faz livro às vezes não leva em conta essas coisas, né? Então vamos primeiro sobre a second conditional. Depois, em outra aula, a gente fala sobre a terceira, que sabendo a segunda vai lhe facilitar entender a terceira, alright? Ok. Bom, second conditional são situações irreais, por isso que chama Unreal Conditionals. Por quê? Porque é uma situação que você, por exemplo, você não tem um carro. E aí você fala, poxa, se eu tivesse um carro, eu iria a São Paulo. Mas você não foi a São Paulo porque você não tem um carro, então é uma hipótese. Se eu tivesse, eu iria. Mas como eu não tenho, eu não fui, ok? Então, olha essa situação aqui. If she were rich, she would have a car. Se ela fosse rica, ela teria um carro. Eu vou explicar esta estrutura para vocês agora. Alright, estamos aqui agora, eu fiz esse word para você entender melhor o que seria second conditional. Vamos lá então? Olha só. If I had a car é uma condição no passado sempre, ok? Se eu tivesse um carro, eu iria ao Rio. I would go to Rio. Então, a estrutura do second conditional é sempre uma condição no passado, com o verbo no passado, para uma possível ação em um futuro, não é assim, condicional. Então, não é um futuro will, é o futuro would. Porque esse é um futuro de hipótese, entendeu? Então é o futuro, esse would go significa iria, tá vendo? Não é um futuro irei, iria. Então você iria se você tivesse algo, tá vendo? Então se eu tivesse um carro, eu iria ao Rio. Então uma fica no passado, a que tem o if, e do outro lado fica no would e o verbo, ok? Então olha só. The
The second conditional is relatively simple. Isso que eu escrevi. É relativamente simples. You just have to understand two things. Você só tem que entender duas coisas. First, the condition. Always starting with if plus subject plus simple past verb. Então, a condição sempre começa com if, sujeito, if I, if she, if he, if we, or if Carlos, if my family, ok? Mais o verbo no passado. If I had, if she went, if she opened, ok? Então os exemplos: if I opened, if he started, if we spoke, if they went, if it was summer. Estas são as condições. E a outra oração, que é chamada de oração principal, the main clause, sabia que esta aqui, que é a principal, não é essa. Ela é o resultado da condição. Então, por exemplo, ela sempre começa com o sujeito mais o would e mais o verbo no presente, porque após modal would, o verbo fica assim, no presente, ok? No infinitivo, alright? Então, olha só. I would go, eu iria. She would study, ela estudaria. They would stop, eles parariam. We would buy, nós compraríamos. De um lado fica o if, sujeito e o verbo no passado, e do outro, sujeito, would e o verbo, ok? Podemos inverter esta ordem? Claro que podemos. Olha só, eu coloquei aqui para vocês, ó. Nós podemos inverter esta ordem, tá? Não, deixa eu só dar isso aqui para ficar assim. Nós podemos inverter a ordem. Olha só, I would go to Rio if I had a car. Você vê sempre assim, if I had a car, I would go to Rio. Mas na verdade, a ordem correta é esta. Olha só, I wouldn't have nightmares, eu não teria pesadelos se eu não assistisse aquele filme. Na verdade, actually, this is the correct order of a sentence. Esta é a ordem correta, na verdade, porque esta é a frase principal e esta é a condição. Por isso que nós temos esta vírgula, porque está invertido. Quando você começa com if I had money, você tem aqui a condição primeiro e a frase principal depois. Por isso que tem a vírgula. Então, quando começa com if, a gente põe vírgula. Quando começa com a ordem com a frase principal, não precisa de vírgula. Olha que coisa. Então, ó, I would go to Rio if I had a car. Eu iria ao Rio se eu tivesse um carro, mas eu não tenho um carro e eu não fui ao Rio. Eu não teria, né, pesadelo se eu não assistisse aquele filme. Está na ordem correta, ok? Alright? Viu como é que é? Então, na verdade, falar que é inverter o que você está acostumado a ver, quem já viu esse tempo verbal. Mas na verdade a gente não está invertendo, a gente está colocando na ordem correta, alright? Ok? Ó, tá vendo que sempre começa com if? Sabia que isso aqui até em alguns livros é chamado de if clauses? If clause, number 2, if clause, porque começa com if normalmente. Então eles chamam de if clause essa matéria, mas o nome dela é mais tradicionalmente chamado de second conditional, ok? Muito bem, agora vamos para algumas situações para você ver na prática como que fica. Ó, eu vou descer isso aqui para não ficar poluído. Isso. Olha só, um rapaz fala assim: ah, eu não sei tocar guitarra. Eu acho que se eu tocasse guitarra eu teria uma namorada. Muito bem, como que fica então a condição para essa situação? Se eu tocasse guitarra, eu teria uma namorada, tá vendo? If I played the guitar, I would have a girlfriend, ok? If I played the guitar, I would have a girlfriend. Poderia fazer isso aqui invertido, entre aspas? Claro, I would have a girlfriend if I played the guitar, tá vendo? Esse aqui é a ordem correta, na verdade, e não tem vírgula. Aqui nós temos vírgula, ok? Eu acho que os brasileiros não respeitam a quarentena. Se nós respeitássemos, não teríamos tantos casos de Covid-19. Então, como que fica isso? Se nós respeitássemos a quarentena, if we respected the quarantine, we wouldn't have so many cases of Covid-19. Tá vendo?
Se nós respeitássemos o passado, we wouldn't have, nós não teríamos. E aqui apareceu o second conditional, né? Negativo, ó. Pode ser feito, claro que pode. Nós podemos fazer frases negativas. Aqui afirmativo e aqui negativo em algumas situações, e às vezes negativo dos dois lados. Olha essa situação. Se eu não assistisse aquele filme, eu não teria pesadelos, que eu já até falei acima. If I didn't watch, I wouldn't have. Tá vendo? Então não tem problema nenhum, só que tem um detalhe. Você tem que ter aquela noção de negativo no passado, que a gente usa o didn't. Então se você nega algo no passado, você já viu isso, é olha só, if I didn't have a car, I wouldn't have to buy gas. Olha só, se eu não tivesse um carro, eu não teria que comprar gasolina. Olha que coisa, tá vendo? Isso aqui é uma second conditional. If I didn't have a car, I wouldn't have to buy gas. But I have a car and I have to buy gas. Então, se eu não tivesse um carro, eu não teria que comprar gasolina. Mas eu tenho um carro e eu, né, tenho que comprar gasolina. Percebeu aí que é second conditional? Passado e wouldn't ou would, ok? Super easy, não tem nada de... E o que você tem que entender então? Aqui eu fiz uma, né? O que você tem que saber, né? O que você tem que fazer para construir second conditional sentence, né? What do you have to do or to know? Você tem que estudar os verbos e seus significados. Você tem que conhecer verbos, em primeiro lugar, né? Verbo have, verb have, verb go, verb drive, verb eat, não é? Você tem que saber de verbos e estudar o passado destes verbos. Por quê? Porque se você falar if I went to São Paulo, ok, eu estou escrevendo aqui em minúsculo porque eu estou com pressa, right? Paulo, eu tenho que saber que went é o passado de go, então a gente tem que conhecer o verbo e o seu passado, alright? E estudar também o simple past tense negative, que é o didn't. E por que eu não preciso de estudar would? Porque o would é muito fácil. O would é simplesmente o would mais o verbo. Então você só tem que saber o verbo, ok? Então se você quer dizer, eu gostaria, would like, não é? Eu beberia, would drink, ok? Então você tem que conhecer somente o verbo drink, o verbo like, o verbo watch. Eu assistiria, se fosse bom, I would watch. Ok? Eu assistiria esta série se ela fosse boa. Super easy. Alright? Ok. Alright. Agora nós estamos aqui de volta para o nosso slide. Por quê? Porque eu vou lhe passar 2 exercícios, ok? 2 exercises so you can do at home and send me through my email. Esses exercícios valerão 1 point, ok? Vou dar 1 ponto nesse exercício. Fique esperto aí, fale para os colegas, os que não assistiram ainda, 1 pontinho nesse exercício. Então mande lá, aula, nome e turma. Vamos para o exercício? É isso, vai fazer no caderno e me mandar. Complete the sentence with the second conditional form of the verbs in parentheses. Então você vai colocar aqui simplesmente o verbo que está no parênteses, ou no passado, ou na forma would go. E a forma contrata de would go, would like é esse aqui, tá? Eu não falei com vocês, mas essa é a forma contrata. Mas não precisa, você pode colocar na forma full form, would go. Alright? Aqui, por exemplo, poderia ser would go. Ok, eu escrevi aqui a forma full, ó. Esse I'd go seria I would go. Então você pode escrever would go, sem problema. Então aqui você vai falar, ó, se ele soubesse que o número do médico, ele ligaria. Então você vai escrever aqui, se ele soubesse, ele ligaria. Como que ficaria o verbo aqui? If he knew or if he would know. E de cá, he would call or he called. Entendeu? Então você vai escrever a forma correta destes verbíteos no second conditional, seguindo o exemplo aqui.
E o segundo exercício é este. Você simplesmente vai eliminar a forma incorreta e reescrever. Não vai circular, você vai reescrever, porque circular seria com um livro, alright? Então aqui, por exemplo, ó, if I found $50 on the street, I wouldn't keep it. Se eu encontrasse $50 na rua, eu não ficaria com eles. Eu não sei o que essa pessoa faria, mas ela disse que não ficaria. Então, em vez de circular, você vai escrever a frase usando a correta. Aqui, por exemplo, if I know or if I knew the answer, I would tell you. Você vai escrever a frase ou com if I know e vai eliminar este, ou if I knew e vai eliminar este. Você vai reescrever essas frases corretamente. Ok? Super easy. E você vai fazer estes dois exercícios e vai me enviar neste e-mail, alright? This email, claytonsilverio2020@gmail.com, e vai colocar o título com aula 0906, name of the student, Peter Parker, Claudio Oliveira, and here 302, 301, 303, ok? Não se esqueça disso. Alright, this is our class for today. Alright, class finishing, ok, class over. Nossa aula está terminando, então espero que você tenha, I hope you have a beautiful week. Espero que você tenha uma ótima semana. Cuidado, pessoal, porque agora os números de Covid em Uberaba estão aumentando muito, né? Então agora é hora da gente ficar esperto, usar máscara mesmo, usar álcool nas mãos mesmo, porque agora vocês vão ver número de casos altos, ok? Realmente nós estávamos atrasados. Enquanto lá na Europa estava aquele monte de casos, aqui ainda estava nem começando, né? Agora sim, nós temos um número de casos aumentando forte, principalmente na nossa cidade. Então é hora de ter cuidado. Use máscaras, passe álcool nas mãos, evite contato com muitas pessoas, aglomerações, ok? Principalmente para não contaminar os seus pais, os seus avós, né? Os avós principalmente, esses são o perigo, tá? Se você quer ter o seu avô, sua avó aí por muitos e muitos anos, tome cuidado com isso, que está muito perigoso. Alright, okay? That's it. See you later, alligators. Bye bye, have a beautiful week. See ya.